Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente, né? Acharam que estavam livres? Ainda não. Depois da prova, a gente continua com vocês para a correção das questões de direito que caíram no concurso do TJ de São Paulo para Psicologia. Conteúdo que eu tive o prazer de estudar com vocês aqui pelo curso Psicologia Nova, com o nosso mestre Alisson Barros. E nós trabalhamos conteúdos de legislação e também alguns conteúdos de direito que estavam previstos no conteúdo programático, nos conhecimentos específicos do cargo de psicologia, não é? Pessoal, para nossa surpresa, a banca não cobrou tanto direito como em outros concursos. A gente esperava mais questões de direito, questões sobre direito constitucional, direito civil, processual civil, e apareceram poucas questões. E ainda assim, não foram com a melhor abordagem que poderiam ter. Então, na parte dos conhecimentos específicos, eu confesso que eu não gostei da forma como a banca abordou. Mas ainda assim, a gente tinha condições, pelo menos nos nossos conteúdos, a gente tinha condições aí de se sair bem. Na parte de legislação, eu achei a prova já melhor elaborada. Na parte de conhecimentos gerais, né, que incluíam as questões sobre improbidade administrativa e o estatuto lá dos funcionários do Estado de São Paulo. Bom, vamos acompanhar a correção e aí eu já vou alertar vocês que tem provas diferentes, tá? Então, eu estou corrigindo a primeira prova que eu recebi. Então, se a tua prova for diferente, é diferente só a ordem das alternativas. Mas eu vou ler aqui a questão e eu vou indicar qual que está errada e qual que está certa. Então, se estiver em ordem diferente na tua prova, tu só tenta acompanhar pela minha leitura. Prometo não ser muito rápido aqui, né? Vamos lá então, pessoal. A questão número 33 da prova que eu recebi, ela envolve os deveres, proibições e responsabilidades do servidor público, que estão previstos, claro, lá no Estatuto dos Funcionários lá do Estado de São Paulo. Bom, a letra A, ela afirma que é dever do servidor guardar sigilo sobre assuntos da repartição, o que o impede de representar aos superiores, aos seus chefes, sobre as irregularidades que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Bom, essa questão ela começou bem. A primeira parte dela está certa, porque é um dever do servidor, previsto no artigo 241, inciso 4, guardar esse sigilo, tá? Então a primeira parte está certa. Só que quando ela fala que isso impede de representar aos superiores, está errado. Porque não só não impede, como também é um dever de representar, de denunciar. Se eu não me engano, nessa aula eu falei que o servidor tem o dever de ser dedo duro, o dever de entregar toda a irregularidade que ele tiver ciência no seu serviço, tá? E isso está no artigo 241, inciso 5, tá? Então a primeira assertiva é essa, que começa falando sobre sigilo, está errada. Letra B. O servidor é proibido de participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado. Bom, neste caso é uma proibição, afinal de contas, sendo servidor, tu está dentro do Estado, então tu não pode trabalhar, representar uma empresa que relaciona-se diretamente com o Estado, né? Então nós temos essa proibição prevista no artigo 243, inciso 2 do Estatuto. E essa é a resposta para a questão. Essa que proíbe, então, o servidor de participar da gerência, tá? A letra C dessa questão afirma que, em caso de desfalque aos cofres públicos, o servidor poderá repor a importância do prejuízo causado em parcelas que não excedam a 10ª parte do vencimento ou remuneração. Pessoal, quem fez o nosso curso, pega a apostila, né? A gente montou um quadro, lembra? Montamos um quadro comparativo que eu disse para vocês. Nessas hipóteses aqui, como caso de alcance e desfalque, o servidor não pode parcelar, ele tem que pagar tudo de uma vez só. Nos casos em geral, ele vai parcelar. E quando parcelar, aí sim o limite é 10%. Olha a maldade da banca. Ela misturou as situações, né? Ela queria que tu tivesse memorizado que no caso de desfalque não vai ter parcelamento, vai ter que pagar tudo de uma só vez.
como está lá no artigo 248, o artigo 248 lá do Estatuto traz essa informação, tá? Então é isso, por isso essa questão está errada. Inclusive, eu vi perguntas no nosso grupo aí no WhatsApp, né? Vi perguntas sobre isso e deixei para responder aqui em vídeo para já explicar melhor essa situação, tá? Maravilha. Vamos seguindo, pessoal. A letra D, ela afirmava que para ser responsabilizado administrativamente, o servidor deverá ser condenado criminalmente por decisão transitada em julgado. Pessoal, essa eu imaginei que fosse aparecer em prova, frisei bastante nossa aula, né? Que a responsabilidade administrativa não está relacionada, não depende da civil ou da criminal. O servidor, para ser punido administrativamente, é instaurado no próprio órgão lá uma sindicância ou um processo administrativo e pune-se o servidor. Não precisa ficar esperando um processo criminal ou um processo civil na justiça, tá? Porque o artigo 250, parágrafo 1º do Estatuto, nos afirma que a responsabilidade administrativa é independente da civil e da criminal. Por isso, essa questão está errada, porque ela tenta afirmar que a administrativa depende da condenação criminal. Uma coisa não está ligada à outra, são independentes. Letra E. A letra E afirma que o servidor pode exercer emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado, desde que fora do horário de trabalho. Quer dizer que poderia trabalhar desde que fosse fora do horário de trabalho. Pessoal, existe uma proibição no artigo 243, inciso 4, que é a proibição de exercer, mesmo que fora das horas de trabalho, emprego ou funções em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relação com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Imagina só um servidor estadual que trabalha, por exemplo, no Detran de São Paulo. Aí ele trabalha no Detran de São Paulo e numa empresa de guinchos. E aí quando o Detran vai apreender um veículo, é acionado por algum motivo, vai chamar justamente aquela empresa de guincho que ele trabalha. Ou ainda pior, se fosse um policial militar, né, policial rodoviário, enfim. São situações que são incompatíveis, tá? E o Estatuto ele proíbe expressamente, no artigo 243, inciso 4, essa situação. Então, ele não pode trabalhar em empresas que se relacionem, tá, com a finalidade da repartição em que ele está lotado. Então, a letra E também está errada. A única que estava certa é aquela que proíbe de participar em gerência. Pessoal, caso a banca traga essa resposta, eu não vejo possibilidade de recurso. Porque às vezes a banca erra no gabarito. Se a banca trouxer no gabarito qualquer outra, a gente vai recorrer. Porque com certeza a única correta é essa que afirma que é proibido ao servidor participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais. Tá? Muito bem. Isso era a 33 da prova que eu recebi. Uma outra é a 35, ainda na parte de legislação. Essa questão é sobre a lei de improbidade administrativa, a lei 8429, tá? Pessoal, eu não vi muita dificuldade nessa questão. A questão ela é inteligente porque ela envolve vários assuntos do que estava no nosso edital da lei de improbidade, porque nem estava toda a lei no edital, né? Estava só a primeira parte da lei, o que já foi um presente da banca. Porque se ela quisesse dificultar, ela podia a lei inteira e aí ia ser bem mais complicado, principalmente para vocês que não são da área jurídica, né? A gente treina a parte processual da lei, ia ser muito cansativo. Bom, disso a gente se livrou. E aí nós temos aqui 5 assertivas e só uma está correta. Vamos ver onde é que estão os erros. A letra A da prova que eu recebi, ela afirma que não configura ato de improbidade a aquisição para si, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função, de bens cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, pois não importa enriquecimento ilícito. Pessoal, essa afirmativa está errada, porque essa aquisição de um bem com valor desproporcional, ela é entendida como enriquecimento ilícito, tá? Isso está previsto no artigo 9º, inciso 7. Teve um caso famoso, foi em São Paulo, inclusive, teve um caso famoso de agentes fiscais de tributos, né?
que no seu primeiro ano de trabalho compraram coberturas de R$1 milhão, coisas completamente desproporcionais com a remuneração que eles recebiam, muito embora esse cargo seja bem remunerado. E isso leva a crer que há uma irregularidade. Por isso a lei de improbidade ela coloca isso como um ato de enriquecimento ilícito. Claro que se o servidor provar que ele recebeu uma herança, está justificado, e ele não vai ser punido por ter adquirido um bem de alto valor. Claro que não, mas ele tem que justificar a origem do dinheiro. Essa é a ideia, tá? Então tá errado, tá? Porque o artigo 9º, inciso 7, traz expressamente isso como uma das hipóteses de enriquecimento ilícito. Letra B. Estão sujeitos às suas penas, as penas da lei de improbidade, somente, e essa palavra que matou a assertiva, somente não, tá? Tá errado por causa desse somente. Afirma a questão que estão sujeitos às penas somente os agentes investidos em cargos efetivos, que são aqueles concursados, que causem lesão ao erário de forma dolosa e com o propósito de enriquecer ilicitamente. A gente montou um quadro com os 3 atos de improbidade, estão lembrados? A gente viu quais eram os casos de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário e de atentar a princípios da administração. E aí, quando eu falei para vocês sobre o prejuízo ao erário, eu mencionei para vocês que o prejuízo ao erário poderia ocorrer por dolo, por intenção do servidor, ou por culpa, por um erro, por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. Mesmo o servidor não desejando, por culpa dele, o prejuízo foi causado. E ele pode sim ser punido por isso. Além do mais, não é só para cargo efetivo, né? Não é só concursado que responde por improbidade. Ela vale para todos, né? Vale para todo agente público e traz o conceito bem amplo de agente público lá no começo da lei, tá? Então, essa letra B está errada. Letra C. A utilização de trabalho de servidores públicos na execução de obra ou serviço particular de interesse privado da autoridade a que estão subordinados não configura ato de improbidade pela ausência de lesividade. Absurdo, né, pessoal? Imagina só, eu trabalho numa repartição e aí tem lá operários, por exemplo, na prefeitura. E aí eu peço para o operário fazer uma reforma na minha casa, sem pagar nada por ele. Só usando o meu poder de chefia, eu me aproveito do trabalho do servidor para fazer uma reforma na minha casa. Claro que isso é improbidade, porque eu estou enriquecendo ilicitamente. Eu estou deixando de gastar com um profissional para me valer do trabalho desse servidor. Isso é improbidade sim, tá? É caso de enriquecimento ilícito, está expressamente previsto no artigo 9, inciso 4 da lei de improbidade, tá? Muito bem. Seguimos então para a letra D. Suas disposições, as disposições da lei 8.429, são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza, concorra para a prática do ato ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. Pessoal, isso está certo, está lá no artigo 3º, e eu sempre nas aulas eu gosto de provocar essa reflexão, né? Quem que está sujeito às sanções de improbidade? Primeiro, o agente público. Sempre falamos isso. E aí a gente explica quem é o agente público. E além disso, aquele que mesmo não sendo agente, induz o agente a cometer o ato de improbidade. Ou concorre com ele, quer dizer, pratica junto. Ou ainda se beneficia. Isso também, esse agente, essa pessoa, mesmo não sendo agente público, também vai ser responsabilizado por improbidade, conforme o artigo 3º da lei 8.429. Então essa é a resposta certa. Essa que diz que as disposições são aplicáveis àquele que, mesmo não sendo agente público, induz, concorre ou se beneficia do ato, tá? Essa é a resposta correta. E a letra E, pessoal, é outro ponto que eu adoro falar nas nossas aulas, porque cai muito em prova. Pessoal, inclusive eu gosto de colocar alguns verbos que nos ajudam a lembrar quais são os casos de enriquecimento ilícito, de prejuízo ao erário e de atentar a princípios contra a administração. E dentre estes verbos, tem um verbo somente que se repete em 2 casos, né? É o verbo frustrar. O verbo frustrar aparece como prejuízo ao erário e aparece como atentatório aos princípios da administração. Só que em situações, em circunstâncias diferentes. Frustrar uma licitação é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Frustrar concurso público, aí é um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Ah, professor, mas por quê?
Frustrou o concurso, está causando prejuízo ao erário. Não, sabe por quê? Porque se eu convocar o primeiro ou o segundo colocado do concurso, não faz diferença. O custo para o Estado é o mesmo. Como assim não faz diferença? Não faz diferença para os cofres públicos. Mas fere o quê? Fere a moralidade, que é um princípio. Então aí está a ideia lógica. Além da ideia lógica, está expressamente previsto, né? Expressamente previsto como um ato, lá no artigo 11, né? Como um ato que fere princípios da administração. Por isso, a letra E também está errada, tá? Então, aqui na questão 35, a única certa mesmo era aquela que fala do agente público, daquele que mesmo não sendo agente público, né, induz, concorre ou se beneficia. Maravilha. Pessoal, infelizmente, né, pelo menos para mim, foram só essas duas questões dos conteúdos que eu trabalhei com vocês, né? As outras questões de conhecimentos gerais foram de conteúdos que eu não trabalhei com vocês no curso, então eu não vou adentrar aqui na correção desses conteúdos, tá? Muito bem, pessoal. E a gente tem questões agora sobre outra parte da prova, que é a parte de conhecimentos específicos para a psicologia. Bom, a primeira questão, pessoal, ela envolve a questão da informação para o pai, ou para a mãe, nesse caso é o pai, que não detém a guarda. Porque a guarda pode ser compartilhada ou pode ser unilateral. Neste exemplo aqui, a gente tem uma mãe que tem a guarda unilateral. Quando a mãe tem a guarda unilateral, o que tem o pai? O dever e o direito de fiscalizar a atuação e a criação do filho, mesmo não tendo a guarda, tá? Muito bem. E aí o exemplo a banca fez isso na prova. Ela tentou em muitas questões contextualizar a situação legal à questão prática de vocês, psicólogos, né? E aí diz aqui que uma criança é levada então pela mãe, que detém essa guarda, para atendimento psicológico em uma clínica especializada. Durante o atendimento, o pai se dirige à clínica e solicita ser informado dos andamentos e resultados desse processo. E aí, o que deve fazer a clínica, pessoal? E aí a gente se prende aqui a uma literalidade, a uma legalidade do Código Civil, né? No artigo 1584, parágrafo 6º, tem a informação que qualquer estabelecimento, público ou privado, é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200 a R$ 500 por dia pelo não atendimento à solicitação. Então, tomando-se por base o Código Civil somente, a nossa resposta correta é a letra A. É dever, então, da clínica revelar ao pai os mesmos dados informados à mãe, seja qual for o tipo de guarda, por ser o pai uma pessoa de direito. Isso é o que a gente consegue extrair dos artigos do Código Civil que estavam no nosso conteúdo, tá? Então, nessa 58, na prova que eu analisei, essa seria a resposta à letra A, tá? Muito bem. Outra questão, pessoal, é a questão número 70. Ela fala sobre as varas de família. Nas varas de família, há um crescente esforço para que os casais resolvam seus conflitos por meio de... Bom, primeiro, uma crítica a essa questão. No edital, a banca pede alguns artigos do Código de Processo Civil. Ela não pede que a gente saiba a prática das varas de família. Até porque muitas vezes, né, a previsão legal, a lei bonitinha, não corresponde à realidade, né? Mas, analisando essa questão e com as respostas possíveis, a correta, no meu entender, é a letra A. Porque qual é o esforço que está sendo adotado nas varas de famílias? Para que os casais resolvam os seus conflitos por meio de mediação. O juiz vai tentar chegar a algum acordo, tentar ajudar as partes a num consenso, né, chegarem a um acordo. Isso é o que eu consigo imaginar como resposta possível, com base no que a gente tem no nosso Código de Processo Civil, né? Porque lá no Código de Processo Civil a gente tem o artigo 694,
E o artigo 694, que está no conteúdo do nosso edital, ele diz que nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento. E aí entra o trabalho, inclusive, do psicólogo que vai trabalhar no TJ de São Paulo, vocês, para mediação e conciliação, para ajudar a se chegar a um consenso, a um acordo, tá? Então, o que nós temos aí é essa situação que, inclusive, poderia ser até de forma extrajudicial, né? Uma mediação extrajudicial seria autorizada. Então, nessa questão 70, né, a resposta seria mediação, tá? Letra A. Muito bem. Seguimos. Questão 89, tá? Ela fala sobre o Código de Processo Civil e ela envolve a questão dos laudos periciais. Essa questão ela apresenta um equívoco, talvez de digitação, no enunciado, tá? Em que se menciona o artigo 474 do Código de Processo Civil, quando, na verdade, é o 473. Esse erro de grafia, pessoal, ele não prejudica o entendimento da questão, porque quem estudou sabe o que está certo e o que está errado. No entanto, pode acontecer da banca anular essa questão com um fundamento nisso. Eu já vi concursos que a banca errou lá no enunciado o número da lei ou do artigo e anularam a questão. E eu já vi outros concursos que não anularam. Então isso vai ser um critério que a VUNESP vai decidir, tá? Quem se sentiu prejudicado tem todo o direito de recorrer e tem chance de sair vitorioso no recurso. Quem acertou a questão também tem chance dela ser validada. A gente vai saber isso quando a banca VUNESP publicar o gabarito definitivo, tá? Por enquanto, meu trabalho como professor é corrigir as questões, então vamos a elas, mesmo estando errado o número do artigo, né? Vamos ver as alternativas. A letra A, ela afirma que é necessário demonstrar que o método usado para a elaboração dos laudos é aceito pelos especialistas da área. Sim, é um dos requisitos do laudo pericial. A gente fez um quadro, né, com os requisitos no nosso material de forma resumida. E um deles era a indicação do método, né? E aí, junto com isso, ele tinha que demonstrar que é necessário demonstrar, então, que ele é um método aceito pelos especialistas da área. Está no artigo 473, inciso 3 do Código de Processo Civil. Então, essa é a resposta a marcar, né? O enunciado pediu 474, mas, na verdade, a resposta está no 473, e é essa a resposta, a letra A. Provavelmente, essa resposta que vai aparecer no gabarito de vocês, que vai ser divulgado essa semana, né? Letra B. Aceita-se a opinião pessoal do perito, dada a subjetividade inerente à perícia psicológica. Não, pessoal. O artigo 473, parágrafo 2º, ele diz que é vedado. É proibido ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Então, essa letra B está errada. A outra, letra C, as respostas aos quesitos apresentados terão caráter indicativo e não conclusivo. Pessoal, o juiz ele pede o auxílio de um profissional, de um perito, porque ele não entende daquele assunto. Ele não quer uma indicação, ele quer um parecer conclusivo, um caráter conclusivo, tá? Isso está também expressamente previsto lá no Código de Processo Civil, tá? Letra D. Caberá ao perito indeferir quesitos colocados pelas partes que julgar irrelevantes. Não, pessoal, não é o perito que vai aceitar ou não os quesitos. É o juiz. As partes vão pedir para o juiz os quesitos e o juiz pode indeferir ou não. E aí ele pede para o perito produzir a prova, tá? Então, não cabe ao perito, cabe ao juiz. Está lá no artigo 470, atribuições do juiz na prova pericial. E letra E, deverá o juiz considerar os dados periciais nas suas tomadas de decisão. Considerar, está mal redigida a questão, tá? Mas ele não é obrigado, eu acho que é isso que a banca queria dizer, tá? Ele não é obrigado a considerar os dados. Ele pode ou não. E é isso que diz expressamente o artigo 479, tá? O juiz vai apreciar a prova pericial, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar
ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Então, o artigo 479 deixa claro que o juiz não é obrigado a considerar os dados, não deverá considerar os dados, tá? Então não tem como discutir essa alternativa também. Dessa forma, nessa questão, a única possível é a letra A dessa prova que eu recebi, que fala então que tem que demonstrar o método utilizado na elaboração dos laudos, demonstrar que ele é aceito pelos especialistas da área, tá? Talvez a questão venha a ser anulada, como falei para vocês, porque o enunciado fala artigo 474 e as respostas não são sobre o 474, são sobre o 473. Pelo menos a resposta certa é sobre o 473, né? As outras até envolvem outros artigos lá do CPC. Muito bem, pessoal. Vamos mais uma? Vamos lá, né? Aí, eu tenho uma questão que eu selecionei aqui para vocês, que eu não trabalhei com vocês no curso, tá? Mas é um assunto que eu tenho familiaridade, por já ter trabalhado, tá, em outros cursos, que é a Lei Maria da Penha, tá? Eu achei bem elaborada essa questão sobre a Lei Maria da Penha. Então eu vou adentrar nesse assunto, que é a questão 69, tá? A questão 69, então, fala sobre a Lei Maria da Penha, e aí traz 5 assertivas, né? E pede para marcar a correta. A letra A afirma que a lei determina que seja delegada à mulher a responsabilidade pela entrega de intimações e notificações judiciais ao agressor. Pessoal, a Lei Maria da Penha, ela quer proteger a mulher daquele troglodita. Ela não quer colocar ele lá, não quer colocar ela lá, lado a lado ou frente a frente com ele, tá? A ideia é afastar a mulher da situação de violência. Então, a ofendida, a vítima, não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Para isso serve o oficial de justiça, ou até mesmo a polícia civil. Então, conforme o artigo 21, parágrafo único, a ofendida não pode entregar essa intimação ou notificação, tá? Não tem exceção, é proibido. Então, a letra A está errada. Letra B, prevê a aplicação de penas ao agressor, como multas e distribuição de determinado número de cesta básica. Pessoal, pegadinha tradicional de prova sobre a Lei Maria da Penha, a história da cesta básica. Nunca, pessoal, jamais vai ficar por cesta básica. A Lei Maria da Penha veio justamente para isso, para acabar com aquele mito, que não era tão mito, que era uma prática infeliz no país, que a pessoa cometia um crime, pagava a cesta básica e ficava por isso mesmo. Aquela sensação de impunidade que essa negociação causava. Então, para acabar com isso, o artigo 17 da Lei Maria da Penha, ele diz que é vedada, é proibida a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, tá? Então, é essa a situação, por isso a letra B está errada, não tem essa de cesta básica. Letra C. Limita-se à violência na relação homem-mulher, ignorando os novos arranjos conjugais e familiares da contemporaneidade. Não, né, pessoal? Não. O artigo 5, parágrafo único da Lei Maria da Penha nos diz expressamente que as relações pessoais enunciadas independem de orientação sexual. A agressora pode ser uma mulher. A gente pode ter um caso de uma mulher agredindo outra mulher, como acontece muito em casais, mãe e filha, pessoas que de alguma forma estão na mesma residência. Tudo isso pode ser enquadrado como uma agressão à mulher, uma agressão doméstica-familiar contra a mulher. Tá? Então não importa se o agressor é homem ou se é mulher. Não importa se a vítima ela é heterossexual, homossexual, bissexual. Ela pode ser o que ela quiser. Se ela é vítima, ela vai ser protegida. Não vai haver nenhuma discriminação. A lei não é discriminatória, a lei já é moderna, tá? Então é isso que nós temos aqui. A letra C está errada, tá? Não tinha cabimento isso aí mesmo. Letra D. Prevê a restrição de visitas ao agressor, do agressor aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Essa é a nossa resposta, né, pessoal? O artigo 22, inciso 4, ao listar algumas medidas que podem ser adotadas para afastar o agressor da mulher vítima, dentre elas está essa de restrição das visitas aos dependentes. Vai proibir o agressor de visitar os seus filhos, né? Por exemplo,
ouvida equipe multidisciplinar, uma equipe composta lá por serviço social, por psicólogos, vai ajudar o juiz, conforme o caso, a tomar a decisão. Então, essa é a nossa resposta correta, tá? E a letra E, tranquilo, né, pessoal? A letra E, ela afirma aqui que a Lei Maria da Penha ignora a violência patrimonial. E aqui tu já matou a questão, tu já riscou na hora. Tu sabe que não, né? Tu sabe que são 5 formas de violência contra a mulher que estão protegidas pela Lei Maria da Penha. As 5 estão lá no artigo 7º, né? São elas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Essas 5 violências contra a mulher estão expressamente protegidas pela Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º. Então, essa questão sobre a Maria da Penha, a única resposta possível é aquela que envolve a restrição de visita aos agressores, ouvindo a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. É isso, pessoal. Essa é a nossa correção aqui sobre as questões dos nossos conteúdos que eu trabalho, tá? Que caíram aí no concurso de vocês, do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a psicologia. Pessoal que se saiu bem na prova, parabéns, é muito gratificante ver o resultado do nosso esforço sendo recompensado numa prova. Eu fui concurseiro e ainda sou, mas quando eu comecei a fazer concursos, pessoal, aconteceu comigo o que acontece com 95% dos concurseiros. A gente começa reprovando, a gente começa apanhando da banca. E o segredo de conquistar a vaga que tu tanto quer é nunca desistir. A cada prova que tu não passa, pode ter certeza que tu está mais perto daquela prova que tu vai passar. Desde que tu nunca desista. Não pode desistir. Tem que seguir sempre estudando, sempre se dedicando, sempre vendo por que errou, acompanhando correções como essa que a gente está fazendo. E com certeza, esse esforço todo que vocês já tiveram para esse concurso, e quem continuar e não desistir, que vai continuar tendo esse esforço e dedicação para os próximos, sem dúvida nenhuma vai ser recompensado. É só a gente saber ter paciência e persistência, que a nossa hora, com certeza, vai chegar. Comigo foi assim, com muitos alunos que eu tive também foi assim, com vocês não vai ser diferente. Sigam firme, que todo esforço de vocês vai ser recompensado lá na frente. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser ano que vem. A gente só não pode desistir, porque a hora vai, com certeza, chegar. Contem comigo. Sempre que no edital de vocês trouxer lá direito e legislação, vocês sabem que podem contar comigo. Geralmente, concursos para psicologia, eu trabalho com o professor Alisson Barros pelo Psicologia Nova. Nos concursos que eu não trabalho com ele, que ele não chega a abrir um curso preparatório completo, eu tenho as minhas aulas individuais de Direito e Legislação, que vocês também podem acessar pela internet. Eu tenho o meu site, www.gustavofregapane.com, que lá tem todos os meus cursos por videoaulas, tá? E lá vocês podem acompanhar. Por exemplo, quem for fazer agora Tribunal de Justiça do Paraná, daqui a 2 semanas é a prova, né? Já está próximo também, 2 ou 3 semanas. Tenho lá curso de legislação, tenho simulados também resolvidos e comentados, questão por questão. Como a gente comentou aqui, essas questões, eu também faço isso com simulados, questões que eu mesmo elaboro, aí tentando adivinhar o que vai aparecer na prova. Estou também com curso para o IGP, Instituto Geral de Perícias, aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal que quiser vir morar aqui no Rio Grande do Sul vão ser muito bem recebidos. Tenho também um curso de legislação para esse concurso. E temos aí vários concursos surgindo esse ano na área de psicologia por todo o Brasil, que com certeza a gente vai trabalhar também aí pelo Psicologia Nova. Um grande abraço, pessoal. Uma boa sorte e contem sempre comigo. Até a próxima.